da composição do produto. Visão da saúde dele. Então, o que ocorre? Alguns órgãos, como a Anvisa, que eu havia comentado, regulou como é que tem que ser essa tabela nutricional. Por exemplo, alguns produtos, eles são fabricados dentro do próprio estabelecimento. E ali, muitas vezes, eu preciso saber o nível de colesterol que ele tem, nível de carboidratos, coisas desse tipo. Então, a tabela nutricional, hoje, quando se usa uma balança, ela já produz essa tabela com essa composição. Eu posso cadastrar essas informações de maneira que, quando o produto está sendo pesado, a balança automaticamente está me identificando essas informações na etiqueta. É uma forma aí de poder cumprir essa exigência. A venda do pão por peso mudou dos tempos para cá. Hoje, antigamente, tu comprava por unidade, hoje o pão está sendo pesado. Isso exige com que haja balanças, por exemplo, dentro desses ambientes. Redução dos custos operacionais, etiqueta pessoal. Antigamente, os produtos eram precificados por aquelas pistolas, né? Hoje, com código de barras, aquilo dali desapareceu. Hoje, o meu produto já vem da fábrica codificado e ele, então, com o meu frente de caixa automatizado, eu consigo ter essa identificação, essa precisão do preço, essa identificação correta do produto, coisas que, antigamente, isso era um grande problema. Mas existem muitos estabelecimentos ainda operando nesse formato. Possibilidades de operar com novas modalidades de atendimento e vendas, lista de noivas, orçamento. Por exemplo, lista de noivas, né, é um detalhe interessante. Em alguns supermercados de grande porte, algumas lojas de bazares, é normal existir essa lista de noiva, onde o pessoal vai lá, escolhe, os noivos vão lá, definem a lista toda, e depois as pessoas recebem essa cartinha, vão lá e fazem a compra de acordo com os produtos da lista. O estabelecimento ele tem uma necessidade de controlar isso daí, de saber, por exemplo, quem são os noivos, qual foi a lista deles, quando essas pessoas vierem, o que cada um já comprou para poder ser abatido dessa lista. Então, como é que eu posso fazer isso hoje, né? Por exemplo, com coletores de dados, que é um leitor óptico, que tem bateria integrada, é um equipamento móvel, eu posso, no momento que as pessoas vêm fazer a compra desses produtos da lista, ela sai com esse leitor apontando. Na verdade, deixa eu até corrigir, quando a pessoa vai fazer formar a lista dela, os noivos, eles podem utilizar o coletor para apontar nas prateleiras os produtos que eles querem, de maneira que esse equipamento, quando volta ali para a retaguarda, ele transmite essas informações e ali eu tenho, então, os produtos que compõem essa lista. Quando as pessoas vierem comprar o produto referente à lista, eles podem também fazer a compra com esses próprios coletores, de maneira que, quando a compra for terminada, esse processo for finalizado, esses dados são transmitidos do coletor para o sistema deles e é apurado, então, ali fazendo o abate, né? A baixa dessas informações com relação à lista. Orçamentos era uma coisa que, até então, era quase meio que o fisco ele impedia qualquer tipo de orçamento dentro dos estabelecimentos, não podia dar nota. Quem é software house sabe muito bem disso, né? Imagina eu dentro da loja gerar ali comprovantes que não são fiscais. Então, o fisco impedia essa ação. Hoje, com a norma do PAF, ele já é possível, eu dentro do meu estabelecimento, emitir orçamentos, né? Então, aqui a gente vê algumas mudanças que vem surgindo. E que o cliente provavelmente queira se atualizar com o que está ocorrendo no momento. Aproveitamento de espaço para exposição e circulação. Encantamento do consumidor com a melhoria da experiência de compra na loja. Aqui, na verdade, a gente está falando sobre algumas lojas, eles procuram casar os produtos, né? Deixar o produto próximo do seu acessório. Por exemplo, numa casa de construção, de materiais de construção, eu posso pegar o meu azulejo, estar próximo dos tapetes, comparar se a cor combina ou não. Então, a gente está falando sobre experiências de compra. O estabelecimento, internamente, ele tem essa necessidade de colocar esses produtos dentro desse espaço.
E eu falo sobre isso porque existem produtos, por exemplo, os terminais de consulta, né? Tem alguns modelos que eles possuem um display gráfico, um LCD, de maneira que eu possa, por exemplo, no momento que eu leio o código de barra de um produto para ver a identificação do preço, ele me apresenta a informação e me relaciona com outros produtos, vendas casadas, por exemplo. Então, digamos, eu pego um pacote de massa, vou lá, vou ver o preço dele. No momento que ele me apresentou o preço, em seguida ele me relaciona com um vinho, por exemplo. Um ketchup me relaciona com salsicha ou com batata palha. Eu tenho como fazer essas vendas casadas através desses terminais de consulta, pelo menos abordar o cliente eletronicamente dessa forma, né? Então, são alguns pontos aí que a gente acaba identificando. E outros mais. Aqui, então, existem... O que a gente quer comentar aqui, na verdade? A gente lista alguns exemplos para que se possa começar a pensar dessa forma, né? A mudar a postura. No momento que é necessário sempre conhecer o negócio do meu cliente, saber quais são as dores, os problemas que eles têm, para então eu poder argumentar. Então, nós citamos alguns exemplos como exercício aqui, mas existem muitos outros. Se eu for entrar dentro de um estabelecimento e começar a estudar o perfil do cliente, o negócio dele, nós vamos identificar outros itens ainda relevantes. O que a gente também normalmente entende que é oferecido para esse ambiente de loja, né? Terminais de consulta, câmeras e gravadoras para CFTV, impressora de códigos de barras, fixas ou portáteis. Aqui tem um detalhe interessante, impressora de código de barras, por exemplo, em supermercados, onde tu tem uma precificação muito grande, nas gôndolas, ali às vezes é necessário fazer manutenção, ou a etiqueta às vezes cai dali, é rasurada, de maneira que o cliente não consegue ver o custo. Com impressoras de código de barras portáteis, é possível, por exemplo, passar por esses corredores, verificar essa ausência da etiqueta e, através de um coletor de dados, junto com uma impressora portátil, fazer a impressão dessa etiqueta, corrigindo a gôndola ou recompondo ela, né? Balanças com ou sem impressor, coletores de dados, terminais de orçamento e atendimento, impressoras não fiscais de cupom, leitores de códigos de barras. Vamos abordar um pouquinho desses equipamentos aqui. Vamos pegar alguns exemplos para fazer esse exercício, então, de característica para benefício, né? Terminal de consulta e propaganda. Qual é a função desse produto? Consulta e divulgação publicitária de preços e produtos. Consulta e divulgação publicitária de preços e produtos. Isso significa o quê? Atendimento da legislação que obriga os estabelecimentos do varejo a disponibilizar ao consumidor terminais para consulta de preços de produtos, quando os mesmos não forem precificados. Maior satisfação e confiança do consumidor. Imagem de modernidade do estabelecimento. Algumas características. Apresentação das informações em fonte de letra grande. Aqui a gente só quer dar um exemplo de, por exemplo, eu estou pegando uma característica e dando, então, um sentido, um benefício para o dono do estabelecimento. O que isso pode, por exemplo, representar? Uma melhor visualização das informações, principalmente por pessoas de maior idade, que têm dificuldade. Esses produtos também, por exemplo, display com capacidade de apresentação de imagens e vídeos. Existem alguns terminais de consulta que ele te dá a opção de um display simples, um display texto ali, 2 linhas, utilizado geralmente só para apresentação do preço mesmo, e tem outros modelos que já trabalham com um display gráfico, onde eu posso não só apresentar o preço do produto, mas imagens. E aí entra o quê? Melhor visualização das informações, principalmente por pessoas de maior idade, retomando ali, né? Possibilidades de apresentação de imagens e sugestão de produtos, venda casada, vendas promocionais. Aquela aplicação que eu comentei para vocês, né, de eu ler um produto e ele me relacionar com outros itens da cadeia, né, que tem ligação com esse produto. Massa e vinho, por exemplo.
possibilidade de apresentação de vídeos publicitários do estabelecimento,